Flamengo simplesmente amassou o Cruzeiro. E o Cruzeiro não fez nada pra reverter isso. Nada. Talvez teve só a questão do gol do Romero quando o Cruzeiro empatou. Mas, cara, o Cruzeiro hoje foi simplesmente ridículo. O time simplesmente não entrou em campo, velho. Pode ter marcado o gol com o Romero, pode ter começado o segundo tempo melhor. Mas simplesmente não teve jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu um tempo inteiro sem fazer nada, sem produzir alguma coisa. Matheus Pereira, Gerson, William, o Rojas, simplesmente sumidos da partida. Citando principalmente o Matheus Pereira, cara, e o Gerson, que eram os jogadores que a gente esperava alguma coisa. A gente esperava o algo a mais no Cruzeiro e simplesmente não fizeram nada. O Gerson não ajudou defensivamente, o Gerson não ajudou ofensivamente. A saída de bola do Cruzeiro simplesmente terrível. Cara, a saída de bola do Cruzeiro é horrível. Mano, tudo bem que o Otávio subindo abaixo, mas puta que pariu, mano. Não dá pra ter uma saída de bola dessa, cara. O Otávio simplesmente hoje errou tudo. E falando do Gerson e do Matheus Pereira, cara, o Gerson simplesmente sumido da partida. Não ajudou na defensiva, não ajudou com a saída de bola. Cara, a gente tinha que esperar o Gerson na saída de bola. E ele simplesmente não ajudou em nada. O time hoje simplesmente não teve uma saída de bola. O Gerson não ajudou o time defensivamente. Mano, os dois gols do Flamengo foram simplesmente idênticos. O Romero simplesmente sobrecarregado, porque o Gerson não ajudava a recompor o meio de campo. E simplesmente os caras tinham espaço. Aí quando eles faziam 1-2, saia na frente do gol, de frente pro gol. O Otávio não ia conseguir fazer nada naquela situação. E foram, tipo, cara, jogadas que poderiam ser evitadas se o Gerson tivesse um pouquinho mais recuado, se o Gerson estivesse ajudando um pouco mais na marcação. E simplesmente não teve isso. Aí você pensa, pô, mas ofensivamente ele ajudou? Também não. Cara, simplesmente horrível. Ele errou tudo que tinha que errar no ataque. Decisões erradas do Cruzeiro hoje. O Matheus Pereira, falando mais sinceramente do Matheus Pereira agora, simplesmente sumido, cara. O que tem pra falar do Matheus Pereira? Ele deu uma assistência hoje. Ele ajudou o time a sair pro campo de ataque. Ele ajudou o time a ligar o time do Cruzeiro pro ataque. O Matheus Pereira simplesmente inexistente da partida. E, porra, velho, fica difícil defender o Matheus Pereira nesse tipo de coisa, velho. Porque você pensa, teve a final da Sul-Americana do Cruzeiro, que talvez não leva muito parâmetro, mas ele simplesmente sumido. Aí você pensa em jogos grandes, o Matheus Pereira simplesmente some, cara. Nossa, cara, não tem nem o que falar do Matheus Pereira, cara. Simplesmente horrível hoje, horrível. Não ajudou o time em nada. Véi, o foda é que é até difícil falar do Matheus Pereira. Pô, podia citar alguma coisa dele no jogo hoje. O que cita do cara, velho? O que cita do Matheus Pereira? O Matheus Pereira simplesmente em jogos grandes, ele some. Isso, mas o Matheus Pereira naquele jogo, aquele outro jogo, mas cara, no geral, o Matheus Pereira, que era pra dar uma tranquilidade pro time, era pra ajudar o time a chegar no ataque, ajudar o time a ligar a defesa com o ataque, simplesmente sumiu. Sumiu, cara. É uma coisa assim, e o jogo do Cruzeiro hoje, mais do que tudo, ia passar no pé do Gerson e no pé do Matheus Pereira. E eles simplesmente sumidos, omissos. Cara, é inacreditável o que aconteceu hoje no Cruzeiro. Sem falar nos dois, falar do William. Mano, o William simplesmente, o que falar do William, cara? Ele joga um jogo muito bem. Aí chega no próximo jogo, joga terrivelmente terrível. E é sempre assim, mano. O William faz um outro jogo bom e nos 10 mil jogos, cara, não dá pra ter o lateral direito como o William, cara. Hoje eu acho que o Arthur Jorge tinha que ter entrado com o Fagner e tinha que ter entrado com o Vidal, mano. Não tem nem sentido o William ter entrado nessa partida. Defensivamente, horrível. Ofensivamente, horrível. Cara, tudo que ele tentava fazer no ataque, ele tentava dar um passe, ele errava. Ele tentava driblar, ele errava. Ele tentava cruzar, ele errava. Cara, simplesmente terrível a partida do William. E praticamente os dois lances de gol também em cima do William, cara. O William hoje foi muito, muito mal, cara. Nossa, é uma coisa assim que eu espero não ver mais o William no Cruzeiro, cara. Acabar esse final de ano, cara, pelo amor de Deus, não dá pra ter o William como lateral titular, cara. Não dá.
Uma partida boa dele, cara, não é parâmetro. De jeito nenhum, não é parâmetro, mas nem por reza, velho. O William é simplesmente muito inconstante, cara. E nessa partida hoje ficou muito evidente, cara. Não dá pra depender do William, mano. Mano, nossa, eu dá vontade de xingar em todo mundo possível mesmo. Mas puta que pariu, velho. O William é horrível, velho. Horrível. É um jogador... Cara, um jogador de time pequeno, velho. Não é jogador pra jogar no Cruzeiro. Não é lateral confiável, cara. Não é. Era apresentado com Fagner hoje, cara. Pode falar o que for do Fagner. Mas ele é mais correto. Ele defensivamente ia ajudar mais o time. E não entrou, velho. Não dá pra entender, cara. O Rojas também hoje foi muito mal, cara. Ofensivamente não ajudou. Defensivamente também tava tomando umas bolas nas costas. O Vidalba hoje era a escolha. Mano, o Vidalba e o Fagner eram as escolhas certas pro jogo de hoje. A gente sabia que o Flamengo ia mais pro campo de ataque. A gente sabia que o Flamengo ia ter mais posse de bola. E acabou vindo o William, que simplesmente não agregou em nada. O Rojas, que não agregou em porra nenhuma. E o time do Cruzeiro simplesmente sofreu muito, cara. Nossa, cara, foi uma partida horrível do Cruzeiro. O que deu pra salvar hoje foi o Romero praticamente. Mas o Romero ficou sobrecarregado no meio de campo. Ele marcou o gol de empate do Cruzeiro. Mano, o Romero, né, mano? O cara que não era pra nem ferrando pra ter ajudado ofensivamente o time, ajudou o time ofensivamente. Foi uma partida omissa do Cruzeiro hoje, cara. Omissa de todos os jogadores. Tipo, o Caio Jorge correndo lá no ataque, correndo. Mas o que adianta o Caio Jorge ficar correndo? Ninguém municiou ele. O Matheus Pereira não municiou ele. O Gerson não municiou o Caio Jorge. O Wesley também mal pra caramba hoje. Nossa senhora, o Wesley muito mal. O Arroio também hoje sumido. Tipo, ele tentava alguma coisa uma outra ali, mas sumido. Cara, hoje no Cruzeiro, se pegar alguém que jogou bem, cara, é difícil. Nossa senhora, todo mundo tem uma parcela de culpa hoje. Todo mundo jogou muito, mas tipo, muito mal. E também, cara, nossa, foi uma partida horrível do Cruzeiro, cara. O Cruzeiro simplesmente mereceu essa eliminação. Mereceu ser eliminado porque simplesmente não jogou nada. O time do Cruzeiro hoje foi simplesmente assim, como eu posso dizer? Não tem palavras, cara. O Cruzeiro tinha futebol pra enfrentar o Flamengo. Tipo, talvez não de igual para igual, mas o Cruzeiro tinha condição, cara. E o começo do segundo tempo foi a maior evidência disso. O Cruzeiro tinha condição, só que falta de atenções no Cruzeiro. Saída de bola, cara, a saída de bola do Cruzeiro é simplesmente terrível. Cara, e já tem, partidas que a saída de bola é assim, cara. Todo mundo consegue marcar a saída de bola do Cruzeiro. Talvez a gente não falasse tanto porque o time tava vencendo. Mas, cara, a saída de bola do Cruzeiro com o Otávio, o Gerson, o Fabrício Bruno e o Jonathan é simplesmente terrível, cara. O time não consegue desafogar. E não consegue desafogar, o que acontece? O Otávio tem que dar chutão e os chutão dos Otávio, cara. O chutão dos Otávio hoje, cara. Puta que pariu. Ele errou tudo, mano. O Otávio simplesmente errou todos os chutes que deu pro ataque. Todo lançamento que ele fez, ele errou, cara. Nossa senhora. Mas eu acho que a maior parcela de culpa nem é do Otávio, cara. É que o time simplesmente não tem uma saída de bola qualificada. A saída de bola do Cruzeiro simplesmente não existe. Ou se é treinada, é muito mal treinada, velho. Não tem base. Ah, velho, que desanimador. Cruzeiro mereceu perder mesmo, mano. Mereceu. Não foi um jogo Cruzeiro falar, puta merda, hoje o Cruzeiro mereceu classificar. Não mereceu, cara. E 7 jogadores do Cruzeiro, cara, tem que chamar responsabilidade. Tem que aparecer nesse momento decisivo. E eles não aparecem, cara. E o Arthur Jorge também hoje, na minha visão, ele errou em não colocar o Fagner. Não errou em colocar o Vidalba como titulares. O Gerson e o Matheus Pereira também tem essa parcela de culpa, porque eles simplesmente sumiram na partida. E é isso, cara. O Cruzeiro foi eliminado. O Flamengo mereceu passar. O Flamengo teve mais posse de bola. O Flamengo teve mais chutes. O Flamengo teve o controle do jogo. E o Cruzeiro simplesmente viu o Flamengo jogar hoje. O Cruzeiro teve uns 10 minutos ali, praticamente, uns 10, 15 minutos de bola. De alguma coisa de criação do Cruzeiro. Que de resto, cara, só deu Flamengo, cara. Mano, os 2x0 hoje, 2x0, 2x1, cara, foi pouco. Se o Cruzeiro tivesse perdido de 4, 5 gols, mano, ia ser o justo da partida. Porque o Cruzeiro não fez uma partida boa hoje. E o Flamengo foi superior em tudo, velho. Em tudo. Tudo o Flamengo foi superior. O Flamengo marcou melhor na saída de bola do Cruzeiro. O Flamengo criou melhores chances. O Flamengo teve mais posse de bola. O Flamengo teve mais o controle no meio de campo.
Hoje o meio de campo do Cruzeiro simplesmente não existiu. O Flamengo foi melhor em tudo, cara. O Pedro, o jogador, apareceu. Mano, os jogadores grandes aparecem em jogos grandes. E o Pedro apareceu num jogo grande, dando 2 assistências. O Arrascaeta apareceu. O Samuel Nino, que talvez seja um dos caras mais criticados do Flamengo, apareceu. E puta que pariu, mano. É foda, velho. Não dá pra ficar dependendo do Cruzeiro. O Matheus Pereira, cara, é foda. Eu não sei o que falar do Matheus Pereira, cara. Eu acho o Matheus Pereira, cobrança de falta, ele é muito ruim batendo falta. Puta que pariu. Batendo escanteio, o Matheus Pereira é horrível. Eu acho que hoje o vídeo todo é falando do Matheus Pereira, velho. Véi, falta do Cruzeiro, o Matheus Pereira batendo, é muito raro sair um gol. Escanteio, o Matheus Pereira batendo, é muito raro sair um gol. É uma coisa assim que não dá pra explicar o Matheus Pereira, cara. É uns passezinhos de displicência até a hora das partidas. É muito toquezinho, talvez não rendesse alguma coisa. E hoje, cara, ficou muito evidente isso. Hoje o Cruzeiro precisava de entrar no jogo sério, centrado. Jogadores buscando o jogo. Jogadores, tipo, não precisa ser a melhor partida, mas buscando a partida. Tendo um pouco mais de raça. Mas só que hoje, cara, partida horrorosa do Cruzeiro. Eliminação da Libertadores mais do que merecida, porque o Cruzeiro mereceu ser eliminado, vamos ser sinceros. E é isso. Agora sobrou o Brasileiro e a Copa do Brasil. E se o Cruzeiro jogou como o Flamengo hoje, pode dar adeus à Copa do Brasil. O Brasileiro, o Cruzeiro tá numa crescente, mas puta que pariu, velho. Nossa, não dá pra explicar o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje mereceu ser eliminado.